Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar um pouquinho de quais são os debates mais recentes que estão acontecendo aqui na Europa. Bom pessoal, como alguns de vocês devem saber, de acompanhar, né? Enfim, bom, em primeiro lugar, faz muito tempo que a gente não conversa, faz tempo que a gente não está aqui trocando uma ideia. Tem vários motivos para isso, né? Eu não quis acabar com o canal também, eu não quis terminar com ele, porque eu acho que tem muito material aqui que pode ser disseminado, que tem outras informações, mas realmente ali por 2023, 2024, eu estava tendo que escrever a tese de doutorado, né? Teve uma viagem que eu fiz também de sanduíche, né, de doutorado de sanduíche, fazer parte da minha pesquisa na Universidade de Coimbra, então também tive que focar um pouquinho mais nisso, depois na defesa da tese, e depois o mundo foi acontecendo, né, então eu sei que tem muita coisa que a gente pode discutir, que a gente pode debater desses últimos anos, né, que faz muito tempo que eu não estou aqui com vocês também discutindo e debatendo esses temas, mas eu quero retomar isso, né, tentar. Eu não vou prometer que sempre a gente vai fazer esses vídeos, né, e sempre vai poder discutir os temas mais recentes, né, porque eu ainda estou entendendo também um pouco uma nova rotina que eu estou tendo, porque eu tive a sorte também de ser contemplado com uma bolsa, né, e alguns de vocês devem ter acompanhado por causa das minhas postagens em redes sociais e tudo mais, mas agora eu estou fazendo parte do meu pós-doutorado aqui no Instituto de Altos Estudos do Desenvolvimento, Internacionais e do Desenvolvimento, né, o IHIDE, ou Geneva Graduate Institute, aqui em Genebra, na Suíça, né, então eu vim para cá agora no comecinho do ano, faz um pouquinho tempo que eu estou aqui ainda, mas eu aproveitei que é um momento de mudança, um momento diferente, né, para tentar retomar um pouco as nossas conversas, os nossos debates. Vocês percebem que não tem cenário nem nada aqui ainda, né, eu estou tentando pensar, claro que tem umas paisagens muito bonitas aqui. A ideia é fazer, na verdade o único cenário acho que sou eu aqui refletindo, né, mas a ideia é fazer alguns vídeos a mais lá fora, né, enfim, tem umas paisagens muito bonitas, tem uns ambientes muito bonitos aqui, que dá para, né, para eu apresentar para vocês e mostrar, enfim, mas eu também não queria perder a oportunidade de fazer esse primeiro vídeo, né, de dar oi de volta, né, já com uma diferença bem grande com relação a lá em 2023, né, quando acabou rarefazendo, digamos assim, né, a quantidade de vídeos que eu postava, e que agora, enfim, a ideia é um pouco retomar mesmo, né, ir reconstruindo, ir retomando e fazendo de novo, né, tornando esse espaço um espaço legal para a gente poder debater, para a gente poder conversar, né, num momento assim tão importante, né, da política internacional. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 8 de abril, né, ontem, no dia 7, né, a gente estava às vésperas de um confronto militar ainda maior entre os Estados Unidos e o Irã, mas a princípio um cessar-fogo foi anunciado, né, um acordo de cessar-fogo, pelo menos o início das negociações para o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã foi anunciado por parte do Paquistão. E a gente pode conversar um pouquinho depois, deixem aqui nos comentários se vocês acham interessante a gente conversar um pouquinho também sobre isso, né, sobre impressões que a gente tem, que obviamente a gente não vai saber direito quais são as conversas e os debates que estão acontecendo, né, mas a ideia é um pouco que a gente que eu consiga trazer um pouquinho, né, também desses debates, dessas discussões, né, as quais eu estou tendo acesso aqui, que a gente pode utilizar para discutir, debater vários temas, né. E uma das coisas que me chamou mais atenção, quando eu cheguei aqui, né, eu participei ouvindo, né, não como debatedor, mas eu assisti a 2 importantes debates aqui na semana passada. Semana que vem tem mais ainda para acontecer, mas quando eu participei desses 2 eventos, uma coisa que me chamou muita atenção é uma percepção de que, de fato, aqui a partir da Europa, a gente está observando de uma forma ou de outra a queda
preponderância, digamos assim, dos Estados Unidos. A gente poderia utilizar vários termos, né? Hegemonia, queda da hegemonia, perda de liderança, mas acho que o termo perda de preponderância talvez seja interessante para a gente aproximar aí de uma forma um pouquinho menos comprometida, digamos assim, para poder falar de fato, né, que o que a gente está observando agora é uma perda de relevância mesmo dos Estados Unidos com relação à organização mesmo do sistema internacional. E talvez, né, e acho que isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para a nossa conversa, talvez esse não seja um elemento único, né? Acho que esse que é o ponto, assim, talvez seja o culminar, né, de várias tendências de longa duração, de média duração e de curta duração, claro, que de uma forma ou de outra marcam um pouco esse período preparatório para a guerra do Irã, né? Então, na guerra que os Estados Unidos e Israel estão fazendo contra o Irã. Porque a gente observa que essas dinâmicas são algumas dinâmicas que levam tempo, mas que gradualmente, de uma forma ou de outra, vão mudando a nossa realidade, às vezes até mesmo sem a gente perceber, né? Acho que talvez o cúmulo disso seja agora a proposta mais recente dos iranianos de liberar a passagem pelo Estreito de Hormuz, né, essa parte tão importante e significativa da organização, né, ali, da logística do petróleo, saindo do Golfo, indo em direção ao Oceano Pacífico, após o pagamento com moeda chinesa, né, com o yuan. Então, já uma diferença importante em termos de política internacional do que um pagamento que potencialmente poderia ser em dólares, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente enxerga já essa diferença, esses elementos de diferença, que eu acho que são importantes para a gente pensar, e que, de uma forma ou de outra, derivam, né, então, dessas discussões, desses processos, né, e de uma palavra que, na verdade, eu vou mostrar aqui, né, algumas publicações, enfim, às quais eu tive acesso, mas uma palavra que acho que está marcando muito esse nosso momento atual, que é realmente fragmentação, né, fragmentação, fratura, né, e aí me lembra uma vez, inclusive, né, por sorte também, essa não é a primeira vez que eu estou aqui em Genebra, eu vim aqui em 2018, mas fiquei uma semana numa conferência internacional, né, num evento científico, então nem pude viver muito, né, aqui a cidade e tal, mas que já falava naquela época de observar o mundo a partir dessa lógica de fratura. Obviamente que em 2018 a gente estava há 10 anos da crise internacional de 2008, né, uma crise bem importante para a gente entender esse momento atual que a gente vive, e de uma forma ou de outra acho que essa ideia de fratura vai marcar muito várias dinâmicas e vários processos que a gente vem observando desde então, porque de uma forma ou de outra, o que os Estados Unidos mantiveram dentro do bloco capitalista até o fim da Guerra Fria, até agora, né, até, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi essa comunalidade, né, uma certa comunalidade financeira, pelo uso do dólar, uma comunalidade de uso do espaço marítimo, né, os Estados Unidos cumpriam um papel importante como a gente usa, né, esse termo Estados Unidos Polícia do Mundo, mas também especificamente na parte das águas internacionais, da garantia da estabilidade nas águas internacionais para a circulação do fluxo internacional. E aí que vem essa importância, né, do Estreito de Hormuz agora, tendo uma soberania reclamada não só pelo Irã, mas também por Oman, pelo sultanato de Oman, justamente fazendo esse fechamento dos territórios, né, isso que de uma forma ou de outra está no cerne da minha pesquisa, né, abertura e fechamento dos territórios, o momento que a gente está vivendo agora nesse sentido, e portanto fraturando justamente, né, na época lá, o Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Social da ONU, o RISD, estava querendo entender a fratura dentro das sociedades, né, as desigualdades, os movimentos populistas, crescimento da extrema-direita, enfim, mas essa ideia de que as sociedades estavam fraturadas, né, e que, portanto, tinham diferenças dentro enormes entre si, de uma forma ou de outra agora está apontando para uma fratura internacional,
né? Alguns autores têm trabalhado muito com essa ideia de retomada das zonas de influência, né? Esse conceito tão caro à geopolítica, à política internacional, essa ideia justamente de que alguns países, né, algumas grandes potências estão recortando o mundo em áreas, zonas de influência, áreas de dominação, enfim, a gente pode discutir também em próximos vídeos, coloquem aqui o que vocês querem que a gente debata nos próximos vídeos, né, sobre isso, mas traz também essa ideia de fratura, né, queira ou não, ou seja, separação, fratura, né, o movimento que a gente está enxergando entre Estados Unidos e Europa traduz um pouco esse movimento, né, a quebra de parceria dentro da OTAN, a quebra de parceria diante de várias realidades que a gente enxerga no sistema internacional, agora com essa notícia do Irã cobrando em yuan, né, ou seja, em moeda chinesa, e não em dólar a passagem pelo Estreito de Hormuz, também uma nova queda da predominância do dólar como moeda internacional, e de uma forma ou de outra, são essas novas fraturas que a gente vem observando. Né? Eu falo muito isso porque um dos debates do qual eu participei, né, como ouvinte, claro, né, não como ainda, talvez seja muito cedo ainda para participar como debatedor, né, mas foi um debate no entorno justamente da fratura do setor financeiro. Então foi um evento organizado pelo Geneva Graduate Institute, mas também por um centro de pesquisa especializado em finanças internacionais, o ICMB, né, o Centro Internacional para Estudos Monetários e de Bancos, né, enfim, Estudos Monetários Internacionais, que foi o responsável também pela publicação desse relatório, né. Então, tensões geopolíticas e a fragmentação financeira internacional, evidências e implicações. Então, de uma certa forma, já há algum tempo, a gente vem observando a questão da fragmentação do sistema internacional em termos financeiros, em termos monetários. Claro que isso era observado antes, mas mais no sentido de quais eram os países impedidos de participar do mercado internacional. Com a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, a gente começa a observar uma outra dinâmica. Porque, por mais que a Rússia tenha sofrido sanções por parte dos Estados Unidos e da Europa, ela não diminuiu a sua integração ao comércio internacional, tendo apenas que triangular, sobretudo com novos territórios que passaram a cumprir esse papel de triangulação, nomeadamente as monarquias do Golfo, que hoje estão no cerne, né, também da oposição entre Estados Unidos e Irã. Então a gente tem essa ideia de que hoje em dia as sanções já não fragmentam, né? As sanções já não são mais esse elemento. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre sanções econômicas, né? As sanções já não representam mais de uma forma ou de outra essa mudança, essa diferença com relação à participação e engajamento do comércio internacional. Basta encontrar uma forma de triangular, né? Basta encontrar parceiros econômicos que estejam aptos, né, ou aceitem de uma forma ou de outra recepcionar os recursos econômicos de pessoas que não poderiam comercializar com a Rússia, mas que justamente por causa dessa triangulação conseguem fazer esse movimento financeiro. Então é bem interessante essa questão da fragmentação, né, digamos assim, da diminuição do alcance de um guarda-chuva que os Estados Unidos representavam antes, agora indo mais em direção a uma lógica mais regionalizada, não tão espalhada pelo mundo todo. Claro que aqui a gente poderia dizer, por exemplo, né, debater um pouco a aproximação entre Rússia e Estados Unidos por meio do Vladimir Putin e do Donald Trump, né, também os interesses chineses numa área mais próxima ali do território da própria China, mas de uma forma ou de outra essa ideia de fragmentação internacional ela é bem interessante, né, fragmentação financeira, fragmentação securitária, né, uma fragmentação de apoios também, né, vários países já não estão mais tão dispostos a apoiar, não só os Estados Unidos, mas outros países parceiros de longa data também, né, em suas iniciativas internacionais. Então acho que esse talvez seja um elemento interessante, né, um prisma pelo qual a gente possa observar também o cenário internacional. E isso levanta outras questões, né? Aqui, em específico, eu estou também com a revista Diplomatie, que é uma revista da França, né, sobre assuntos estratégicos e relações internacionais, e na capa da edição de março e abril,
agora de 2026, o chamado, né, que de uma forma ou de outra se apresenta, é sobre o rearmamento da Europa, né? Então, rearmar a Europa, segurança, economia, tecnologia, quais são os caminhos possíveis, né? Quais são as tendências que se apresentam. E, nesse sentido, essa é uma discussão que eu venho ouvindo muito aqui nos últimos tempos, né, também no noticiário, também por parte de grupos políticos específicos, que é a questão de aumento da autonomia estratégica da Europa, né, ou seja, diminuir a dependência que a Europa, de uma forma, tem dos Estados Unidos, principalmente, e começar a constituir, de certa forma, essa dinâmica. E aí, claro, a partir de diferentes perspectivas, a gente vai observando essas questões da autonomia, né? Ou seja, há a intenção de, talvez, essa mudança global esteja colocando para o processo de integração regional da Europa uma questão importante. Vamos dar alguns passos em direção a uma unicidade maior, ou seja, a gente vai se aprofundar na nossa lógica de integração, constituindo, então, uma figura única, né, um grupo único, ou vamos trabalhar com estados separados, né, estados entre si, enfim, atuando isoladamente, né. Isso é um elemento interessante que aparece, mas também um outro tópico que me chamou a atenção é a questão dos pequenos estados insulares, né? Ou seja, talvez esse momento de transição chame a atenção também para essas regiões às quais a gente não prestava tanta atenção. E aqui em específico tem um breve estudo aqui, não é muito longo, mas bem forte, por parte da Abigail Colan de Lilia e do Xuanzhen Zhao, que trabalham, né, muito os pontos aquáticos, né, e marítimos, enfim, do Pacífico, né, envolvendo, a gente tende a falar bastante de Taiwan, né, mas a gente tem uma questão importante, porque nessa lógica de fraturas, também a Austrália está numa posição em que a influência dos Estados Unidos está diminuindo, a influência da China está aumentando, nas ilhas no entorno da própria Austrália, que tem uma aliança próxima muito grande com os Estados Unidos, com o Reino Unido, também a Nova Zelândia, mas principalmente ilhas como as Ilhas Marshall, a Papua Nova Guiné, as Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji, a Polinésia Francesa, as Ilhas Cook, enfim, né, esse conjunto de ilhas ali do Pacífico. Aqui tem uma cartografia básica que eu não vou saber colocar aqui de maneira tecnológica. Vocês sabem que esse canal é um canal analógico, né? Mas que eu acho que é bem interessante para a gente pensar não só as grandes potências, né, essas grandes dinâmicas, mas o impacto local dessas mudanças e dessas dinâmicas. E aí, por fim, a Cartot, né, O Mundo em Mapas, né, que também é uma revista francesa, na edição de março e abril, tem na capa, né, um grande ator invisível para a gente, porque a gente fica falando dos Estados Unidos, fica falando da China, fica falando do Irã, fica falando da Europa, mas a Cartot traz aqui a geopolítica da Índia como um ator importantíssimo para a gente entender, e até talvez essa diplomacia mais low profile, né, que a Índia tem feito, mais discreta, aponta para o conjunto de relações que ela tem com vários atores diferentes, potencialmente, inclusive, ao mesmo tempo com atores que são atores adversários em outras discussões, como a proximidade entre a Índia na área de tecnologia e os Estados Unidos, mesmo, além da aproximação entre a Índia e o Irã na área de energia, né, e tecnologia nuclear. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem essas regiões também que estão como regiões de tensão, né, e de uma forma ou de outra, regiões de disputa, de uma forma ou de outra, entre esses elementos. Bom, eu quis trazer alguns dos debates, né, que andam aparecendo aí. Não vou prometer uma regularidade fixa, mas eu pretendo voltar assim a discutir. Coloquem aqui nos comentários o que vocês querem que a gente debata, impressões, ideias. Pretendo levá-los para fora, né, num cenário mais bonito do que esse, mas era para não perder a força e a vontade de recomeçar a abrir esse espaço de diálogo entre a gente. Tá bom, gente? É isso e até a próxima.